Curso Básico de Espiritismo, livro 2, com Tatiana Benites, baseado nos livros da Federação Espírita do Estado de São Paulo, FEESP. Olá, estamos de volta com mais uma aula do Curso Básico de Espiritismo, baseado nos livros da Federação Espírita de São Paulo. E a gente está na aula 16, que fala sobre penas e gozos terrenos. E a primeira parte fala sobre decepções, ingratidão, quebra de afeições e uniões antipáticas. Começamos então pelas decepções. As decepções provocadas pela ingratidão e pela quebra de laços de amizade são constantes fontes de sofrimento para pessoas de bom coração. O homem, porém, deve lembrar-se sempre de que os ingratos e os amigos infiéis são passíveis de lástima, e aquele que foi egoísta com um amigo encontrar-se-á no futuro em condições idênticas, porquanto sofrerá aquilo que fizer o outro sofrer. Pensai que o próprio Jesus, quando na terra, foi injuriado e desprezado, tratado de patife e impostor. E não vos admireis de que o mesmo vos aconteça, que o bem que fizestes seja vossa recompensa neste mundo, e não vos importeis com o que dizem os beneficiados. Isso está no Livro dos Espíritos, pergunta 937. Ingratidão. A ingratidão é filha do egoísmo. É uma prova também para a persistência de fazer o bem, pois seria um grande erro querer devolver um ato ingrato com outro, endurecendo assim o coração. As decepções causadas pela ingratidão não podem endurecer o coração e tornar o homem insensível. Ele sabe que, se não o reconhecerem nesta vida, na outra o farão, e o ingrato sentirá então remorso e vergonha. Isso está no Livro dos Espíritos, pergunta 938. Quebra de afeições. Poder-se-ia questionar se, no caso de ingratidão e quebra de afeições, não seria melhor que se fosse insensível. No entanto, isto seria um gesto de egoísmo, pois os amigos que se mostram ingratos não são, por certo, dignos desta amizade. Importa não se afligir nesses casos, mas antes considerá-los como meios de elevar-se acima de amizades ingratas. A natureza deu ao homem a necessidade de amar e ser amado. Um dos maiores gozos que lhes são concedidos na terra é o de encontrar corações que simpatizem com o seu. Isso está no Livro dos Espíritos, pergunta 938A. E uniões simpáticas. Uniões antipáticas. Na Terra, no estágio em que se encontram em evolução, as uniões de espíritos afins são uma forma comum para o devido reajuste entre encarnados. Outros há que pensam amar perdidamente, mas, quando passam a viver em comum, não tardam em reconhecer que se tratava somente de uma paixão material. Ocorre que há duas espécies de afeição, a do corpo e a da alma, e frequentemente se toma uma pela outra. A afeição da alma, quando pura e simpática, é duradoura. A do corpo é perecível. Eis porque os que julgam amar com um amor eterno acabam se odiando quando passa a ilusão. Isso está no Livro dos Espíritos, na pergunta 939. A falta de simpatia entre os encarnados é causa de grandes sofrimentos que podem constranger toda uma existência. Além disso, nessas uniões, muitos procuram a satisfação do orgulho, mais que a felicidade de uma afeição mútua. Os seres que se unem apenas pelos motivos materiais não têm nenhum motivo para se procurarem no mundo dos espíritos. Só são duráveis as afeições espirituais. As que dizem respeito à matéria extinguem-se com a causa que as provocou. Essa causa deixa de existir na espiritualidade, enquanto as afeições da alma são eternas.
Aí a gente termina aqui a primeira parte, né? Olha só que interessante, né? A gente fala de decepção, de ingratidão, de quebra de afeições e de uniões antipáticas, né? Quando a gente fala de decepção, de ingratidão, a gente está colocando ali algumas das nossas expectativas nas pessoas, né? Por isso que a gente se decepciona, né? Por isso que a gente fica decepcionado com as pessoas que não fazem as coisas que a gente esperava, né? Que são ingratas conosco. Quando são ingratas, e a gente fez de coração e tudo mais, não passa nada, né? Porque isso é uma coisa delas. Isso diz muito a respeito delas e não a nosso respeito. Se nós estamos fazendo de coração, então nós estamos tranquilos, né, com a nossa consciência. É o outro que vai ter que ficar tranquilo com a consciência dele, né? Quando a gente fala de afeições, que ele fala aqui, né, a gente confunde muito o que é amar, a gente não sabe ainda direito o que é amar, a gente confunde as nossas paixões, né? E principalmente aquela questão da materialidade, né? A gente ainda está muito voltado para a matéria. E o que é real, o que é voltado ao amor de verdade, o que é voltado ao amor da alma, isto permanece. Então é isso que é importante para nós. Se não permaneceu, é porque não era real, porque não era do fundo da alma, né? Bom, a segunda parte diz a respeito das preocupações com a morte, desgosto pela vida e suicídio. Preocupação com a morte. A preocupação com a morte é um fato comum a grande parcela da humanidade, em decorrência de dois fatores. Em razão do instinto de conservação, que é parte integrante da lei natural, uma vez que a vida do corpo físico é necessária ao aperfeiçoamento dos espíritos. E 2, como resultado de uma educação religiosa imposta aos homens, cujos ensinamentos revelam o seguinte quadro após a morte: a vida no paraíso ou inferno, ambas perdurando por toda a eternidade. Pressupondo-se mais fácil que o homem, em razão de sua fragilidade, ir para o inferno, explica-se o seu temor pela morte, tornando-o pessimista em relação ao seu futuro espiritual. Porém, com o amadurecimento intelectual e analisando os fatos à luz da razão, a humanidade vai, gradativamente, percebendo o aspecto incoerente do dogma do céu e inferno. O mesmo acontece para aqueles que têm excessivo apego à matéria, levados apenas pelos gozos terrenos que podem usufruir. A felicidade representa, então, a realização de todos esses desejos efêmeros. Em decorrência, vivem sempre em profunda ansiedade, afetados continuamente pelas vicissitudes da vida terrena. A morte amedronta sobremaneira, pois duvidam do futuro e temem separar-se definitivamente de suas afeições. Mesmo para aqueles que já possuem um certo esclarecimento sobre a realidade espiritual e sobre os princípios básicos da doutrina espírita, o temor do desconhecido se faz presente, principalmente se tiverem pouca fé no futuro. Isto ocorre porque o conhecimento intelectual não significa necessariamente progresso moral. Contudo, para o homem de bem, que sempre procurou adotar uma conduta moral centrada no Evangelho de Jesus, a morte não inspira nenhum temor, porque a fé lhe dá a certeza do futuro, a esperança lhe acena com uma vida melhor, e a caridade, cuja lei praticou, lhe dá a segurança de que não encontrará no mundo em que vai entrar nenhum ser cujo olhar ele deva temer. Isso está no Livro dos Espíritos, pergunta 941. Desgosto pela vida. O desgosto pela vida é um efeito direto da ociosidade, da falta de fé e esperança no futuro, das atribulações e necessidades supérfluas que a sociedade materialista impõe ao homem. Mas aquele que sabe direcionar suas potencialidades para uma ocupação útil, segundo suas aptidões naturais e em conformidade com a lei do trabalho, imprime à sua vida um novo alento e uma nova alegria de viver.
a fé em Deus, Pai amoroso, que a tudo provê, dá ao homem a forma e a coragem para enfrentar as provas e expiações que lhe cabem na vida. Através de uma ocupação útil na sociedade, de uma conduta fraterna em relação ao seu próximo e da obediência à lei de amor, os homens preencherão o vazio de sua existência, encontrando novamente o amor pela vida, sem se deixar levarem por atitudes drásticas. Suportam suas vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto mais agem, tendo em vista a felicidade mais sólida e mais durável que os espera. Livro dos Espíritos, pergunta 943. Suicídio. O homem não tem o direito de dispor da própria vida, qualquer que seja a circunstância, pois o suicídio configura-se numa violenta transgressão às leis de Deus. No entanto, muitas criaturas são induzidas por diversos motivos a este ato extremo. Da questão 944A a 956 do Livro dos Espíritos, são relatadas diversas situações em que ocorre o suicídio, do louco que se mata e, portanto, não é considerado suicídio voluntário, dos insensatos que o cometem por desgosto pela vida, dos que não conseguem suportar as adversidades e se envergonham das ações praticadas, daqueles que se suicidam por defeitos e vícios. Importa esclarecer que nenhuma dessas atitudes é justificável perante Deus, especialmente se decorrer do orgulho e da vaidade. São várias as consequências advindas do suicídio e, portanto, não há uma regra fixa para as suas penalidades. Elas são sempre relativas às causas que determinaram tal gesto insensato, mas um fato comum a todos os suicidas, e do qual eles não podem se furtar, é o desapontamento diante das consequências de seus atos, quando, então, compreenderão a inutilidade de sua atitude. Alguns resgatam seus erros imediatamente, levados pelo arrependimento. Outros, em encarnações futuras, para, através do sofrimento, compreenderem a dádiva da vida. A religião, a moral, todas as filosofias condenam o suicídio como contrário à lei natural. Todos nos dizem, em princípio, que não se tem o direito de abreviar voluntariamente a vida. Mas, por que não se é livre de pôr um termo os próprios sofrimentos? Estava reservado ao Espiritismo demonstrar pelo exemplo dos que sucumbiram que o suicídio não é apenas uma falta, como uma infração a uma lei moral. Isso está no Livro dos Espíritos, pergunta 957. Sendo a morte um fenômeno natural, perfeitamente explicável pelas leis da destruição e do progresso, a insubmissão arbitrária a essas leis redundará em sofrimento para aquele que o provocou. Seria como arrancar um fruto verde da árvore. Olha só, a gente falou da preocupação com a morte, né? A preocupação com a morte, ela é algo muito comum em todos os lugares, em todas as religiões, em todas as épocas, porque a gente não sabe como vai ser depois que a gente morrer aqui no corpo, né? Então, nós espíritas sabemos que a vida continua. No entanto, nem nós sabemos para onde nós vamos, como será. Então, para que nós tenhamos a certeza, entre aspas, aí, né, de que nós iremos a um lugar bom, nós precisamos vigiar os nossos pensamentos, ter atitudes boas. Então, nós nos modificamos moralmente e crescemos, evoluímos moralmente para que possamos merecer um local bom. Então, não significa que os espíritas não tenham medo também da morte, porque a morte para nós ainda é desconhecida, a gente ainda não sabe, né, se todos os erros que nós cometemos vão nos levar para um lugar bom ou ruim,
se todas as coisas que nós fizemos vai nos levar para um lugar bom ou ruim. E é por isso que a gente fala da reforma íntima, por isso que a gente fala da nossa modificação, que quanto mais nós nos modificarmos, melhor para nós. Não só por esse, entre aspas, prêmio de ir para um lugar bom, mas pela nossa evolução. E daí a gente vai merecer ir para um lugar onde a gente ainda vai aprender mais e crescer mais, né? Em vez de aprender com mais sofrimento. E falar da morte ainda é um tabu para muita gente, né? Muita gente tem muito medo da morte, porque crê nesse céu e inferno aí. E então, por causa dos seus próprios erros, ainda elas têm muito medo de ir parar no inferno. A questão do desgosto pela vida, né, onde ele explica aqui a questão da fé, né, quando a gente está lá desanimado e tudo mais, é a fé que nos tira desse abismo, desse desgosto pela vida, para que a gente volte a ter vontade de viver. E o suicídio, que para nós espíritas, nós sabemos que a vida continua e que não adianta nada tirar a própria vida do nosso corpo físico, porque continuaremos da mesma forma que estamos. Ou seja, a gente não soluciona os nossos problemas tirando a nossa vida física. Então, por isso, a gente sabe que o suicídio não resolve nada. E por isso que a gente precisa ir ensinar as outras pessoas, levar esse conhecimento às outras pessoas, de que esse desânimo, né, a gente pode levar a fé para essas pessoas, a gente pode levar o conhecimento e o nosso apoio, né, para que elas não cometam este ato. E a última parte do nosso estudo fala sobre a felicidade não é deste mundo. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque rireis. Isso está em Lucas, capítulo 6, versículo 21. É muito comum homens de todas as posições sociais reclamarem da própria sorte. Muito dificilmente se encontra na Terra uma pessoa que afirme desfrutar da felicidade plena, face aos gozos terrenos. Isso porque, segundo a expressão do espírito cardeal Marlot, a felicidade não é deste mundo. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 20. Isso significa que a fortuna, os títulos, o poder, a posição social e nem mesmo a juventude em flor são condições essenciais à felicidade. Muito pelo contrário, Jesus pregou valores inversos aos valores deste mundo. A toda limitação aqui sofrida de forma digna, com amor e resignação, converter-se-á em bênçãos quando na espiritualidade, pois o coração que sofreu sabe do gosto, do mérito da vitória sobre si mesmo. É inconcebível que pessoas menos aquinhoadas invejem a posição dos favorecidos da fortuna, pois muitas vezes a fortuna é uma prova difícil no sentido de bem aplicá-la em benefício de muitos. Neste mundo, seja quem for, tem sua parte de trabalho e de miséria, seu quinhão de sofrimento e desengano. E isso é própria de nossa condição de seres em evolução. Importa, pois, procurar a consolação para os nossos males no futuro que Deus nos prepara. E assim, os que hoje sofrem serão os bem-aventurados de amanhã. Aqueles que têm a terra por única morada e que esperam que em uma única existência possam alcançar o grau mais elevado da felicidade, enganam-se a si mesmos. A própria condição da materialidade impede a plenitude do espírito. Como a dor faz parte do mundo dos sentidos, chega-se a uma conclusão inevitável. O mundo sem dor é uma abstração que só existirá na imaginação inconsequente, pois a exclusão da dor implica necessariamente na inexistência de reconquistas espirituais. A dor é, de fato,
uma das alavancas propulsoras da evolução do ser humano. É assim que, se a morada terrena se destina a provas e expiações, é forçoso admitir que existem moradas superiores em que desfrutar-se-á da plenitude, das alegrias inerentes à condição espiritual de seres evoluídos. Aquilo em que consiste a felicidade terrena pode nos alegrar por alguns dias, meses ou anos, mas a verdadeira felicidade é muito mais duradoura, pois consiste na força moral, na interioridade liberta, no amor que está muito acima da glória e do brilho terrenos. Desta forma, os felizes da terra não são necessariamente os felizes perante Deus. Muito se questiona porque Deus já não nos criou felizes. Acontece que os longos ciclos evolutivos necessários ao desenvolvimento das potencialidades do espírito mostram-nos que o processo não é imediato ou mágico, mas lento e gradual, regido pelas leis físicas e espirituais. É assim que os espíritos evoluídos, os sábios, são mais felizes, pois já superaram os degraus da materialidade na escala rumo à plenitude espiritual. Por outro lado, ao se afirmar que a felicidade não é deste mundo, deduz-se que a verdadeira felicidade é contrária aos valores desse mundo. É assim que Jesus, na simplicidade de sua vida, ensinou-nos a riqueza do espírito. Diante da injustiça dos homens, revelou a justiça divina. Em meio ao ódio dos homens, deixou a mais expressiva mensagem de amor. Em meio aos poderosos da terra, revelou-se o maior perante Deus. Então, por que que a felicidade não é desse mundo, né? Por que se diz isso? Porque aqui nós estamos limitados à materialidade, né? E a gente ainda, por mais que nós estejamos felizes por um motivo ou por outro, sempre teremos provas para passar. E quando não estamos passando por algumas provas, pessoas próximas de nós estão passando por provas, pessoas próximas de nós podem estar sofrendo. Então, completamente felizes, ainda neste planeta, nós não seremos. Podemos viver muitos momentos felizes, podemos estar em estados felizes por algum tempo, mas ao nosso redor, muita gente não estará feliz. Então, quem somos nós que seremos completamente felizes vendo a infelicidade do outro? Então, por isso que ainda o nosso grau evolutivo aqui, né, não permite a total felicidade, porque a nossa felicidade ainda vai chegar mais adiante, né? Não é deste mundo, porque a gente ainda está em evolução, né? Nós sabemos que um dia nós chegaremos à perfeição, que é para isso que nós trabalhamos a nossa evolução. Mas ainda tem um grande percurso aí para nós percorrermos, né? Gente, é isso, eu espero que essa aula tenha servido para vocês refletirem, estudarem ainda mais, e a gente se vê na próxima semana. Um beijo, fiquem com Deus. Gratidão. Namastê, namastate. Curso Básico de Espiritismo, livro 2, com Tatiana Benites, baseado nos livros da Federação Espírita do Estado de São Paulo, FEESP.